Olá! Você que me segue aqui sabe que nós estamos começando uma maratona onde eu vou falar os 35 equívocos sobre amor, relacionamento e sexo. Hoje a gente vai falar do primeiro equívoco: os homens só pensam naquilo. Seria um clichê, né? Pensar em sexo e desejo entre os gêneros, onde o homem sempre pode, sempre quer. E a mulher, ela se faz desentendida, ela está naqueles dias, né? Ou ela está na menopausa, está no climatério, ou é naquela clássica dor de cabeça. Tudo porque ela não é muito chegada no sexo. Isso não virou um clichê? Mas a realidade em nossos quartos tem mostrado que as coisas são meio diferentes. Mulheres querem sim mais sexo e com mais frequência. Só que elas têm uma dificuldade de transparecer que esse seu desejo, essa sua vontade. Eles, muitas vezes, os homens, estão um pouco mais fixados, às vezes, num jogo de videogame, ficam muito fixados em notícias, cochilam no sofá, né? Querem aí falar sobre outras coisas, outras questões, coisas funcionais e domésticas, e às vezes isso vai madrugada adentro. E aí o que sobra no final? Sobra um beijo rápido, na testa às vezes, um desejo de boa noite, e o encontro sexual fica adiado. Afinal, a mulher é dele, está sempre ali à disposição, sempre que ele quiser. Mas a gente precisa pensar que cada conexão sexual adiada é uma oportunidade perdida de você melhorar a sua intimidade sexual. Qualquer semelhança não é coincidência. A coisa está batendo aí? Então fica ligado, continua aqui comigo. Pesquisas apontam que é muito comum na Europa e na América que a mulher se sente sozinha e rejeitada. Claro, ela acaba ficando muito mal. Mas a mulher, ela é compreensiva. Ela fica procurando respostas para essa falta de inapetência sexual masculina. Ela começa a dar desculpas para si mesma. Ele está muito estressado, ele está trabalhando demais, ou está com algum problema de saúde. Então ela vai checando essas desculpas e no final o que sobra? Culpa e frustração. A mulher se culpa e aí ela começa a procurar nela o motivo desse baixo desejo sexual masculino. E aí ela começa a fazer uma autocrítica muito grande a respeito do seu corpo, ela começa a achar que ela já não tem mais nada que desperte de interessante no seu parceiro. E aí ela pensa, eu vou ficar calada, né? Porque afinal deve ter algo errado comigo. Eu não vou trazer essa questão porque eu não vou criar um drama agora nessa altura do campeonato. Mas na verdade, gente, o que sobra são dúvidas. E as dúvidas, elas se transformam muito rapidamente em insegurança. Às vezes um ciúme infundado. E aí isso começa a ser um grande problema. Tá parecendo familiar aí na sua relação? Responde aqui pra mim, eu quero saber. A gente pode conversar. Bom, os sexólogos, eles passaram muito tempo pesquisando para tentar descobrir o porquê, né, que pode haver, né, uma falta de interesse sexual, seja pelos homens e seja pelas mulheres. Mas tem um erro nessa pesquisa, porque as pesquisas sempre partem de informações pessoais. Só que para quem eles perguntavam? Para os homens. E aí eu pergunto, será que o homem ele é sincero na hora de responder uma pergunta sobre você tem desejo sexual? Qual a frequência de atividade sexual, de conexão sexual que você gostaria de ter no seu relacionamento? Será que os homens estão sendo sinceros? Pois é. Aí quando os homens não são sinceros e eles mentem, parece que os homens estão sempre afim e as mulheres são sempre o problema. E isso foi normalizado pela sociedade. Isso já é até piada. Mas aí os pesquisadores então descobriram que poderiam abordar de uma outra forma. Eles mudaram o procedimento quando eles começaram a perguntar para elas, as mulheres, porque elas não mentem. Foi aí que começou a aparecer a grande frustração feminina pelo pouco sexo que se faz no casamento. Deduziu-se que a proporção de homens e mulheres que querem mais sexo é a mesma. E as necessidades sexuais são as mesmas. Tem até uma pesquisa que foi feita na Alemanha, mais precisamente na cidade de Berlim, onde psicoterapeutas de casal, ou terapeutas de casal mais especificamente, eles fizeram uma pesquisa para saber aí da disposição sexual.
E olha o que essa pesquisa revelou, que 65% dos homens estão menos dispostos a comparar com 35% das mulheres, onde elas estão mais motivadas. Ainda, não só o sexo começa a ficar escasso, mas também os beijos, os abraços e o que é mais importante, a capacidade e habilidade de dialogar sobre isso. Então se fala no casamento, no relacionamento, na conjugalidade, sobre tudo. Compras, viagem, educação dos filhos, mas os casais são incapazes de falar como se sentem sobre si mesmos, quais são as suas fragilidades, quais são os seus medos, as suas frustrações, o que está dificultando a sua conexão sexual. Às vezes são lembranças do passado, às vezes são dúvidas presentes que os homens simplesmente não conseguem falar e vão silenciando. E a mulher não pergunta porque tem medo da resposta. E aí eu preciso lembrar para vocês que essa tríade da intimidade, que é a conversa gostosa, o beijo que conecta e o sexo, não dá para pular etapas, não dá para minimizar, não dá para fazer de conta que essa tríade não existe, porque a sexualidade, ela parte dessa tríade. É a sexualidade que afinal define a relação que você tem, define uma relação amorosa de uma relação social, fraternal, né? E aí isso pode até levar a um outro equívoco, que eu vou falar mais tarde, que casais que fazem muitas coisas juntos acabam fortalecendo o seu relacionamento. Será? Será que fortalece mesmo a relação sexual apenas o fato de fazerem muitas coisas juntos, de viajarem sempre juntos, de estarem sempre juntos na sociedade, nos eventos sociais ou nos almoços de família? Bom, mas esse é um outro equívoco que eu vou falar mais pra frente. Na verdade, se a gente tira essa tríade, que é a conversa gostosa, o beijo que conecta, a própria sexualidade, sobram o quê? Preocupações com a casa, preocupações com os filhos. Os pais depositam nos filhos toda a preocupação deles, né, e acaba sendo eles, né, o motivo por esse baixo desejo, o que isso é um pecado mortal. Porque os filhos não têm culpa, eles não pediram para nascer e nem sempre eles são o motivo da desconexão sexual. Então, dá uma olhadinha aí no seu relacionamento, se você não está invertendo a hierarquia, porque o relacionamento é o primeiro filho do casal. Ele vem antes, eram dois. Aí, essa relação, ela vem na frente dos filhos que vão nascendo. Mas, às vezes, o papel de pai e mãe fica muito gigante e o papel de esposo e de mulher, de homem e mulher na relação, vai ficando bem pequenininho. Daí vem a frase: a gente está muito tempo juntos, a gente se acostumou um com o outro. Então, não tem nada mais desestimulante e pouco erótico do que estar com alguém por costume. Os casais pensam até em separação. Muitas vezes pulam a cerca, mas vão tentando se adaptar e dão desculpas para si mesmo. A frustração fica gigante. Mas afinal, por que os homens não querem mais fazer sexo? Quem é que vai fazer essa pergunta para eles? Para a mulher é difícil falar sobre isso, né? Claro, historicamente, a gente não foi estimulada, não foi incentivada nem a gostar, que dirá se expor, falar sobre isso para o seu parceiro. Não, isso está fora de cogitação. Mas assim, a sexualidade e a proximidade física, elas são importantes demais para serem deixadas de lado. Além disso, o sexo proporciona um enorme prazer às pessoas. E essa é uma boa razão para a gente não deixar isso de lado. A sexualidade, ela está em nós desde o nascimento. Então, minha sugestão é que vocês revisitem o passado. Pensem lá nas suas primeiras experiências, ou quando vocês eram adolescentes, quando vocês eram jovens. Pensa como que isso acrescentava na sua vida, como era gostoso, como isso fazia você se conectar com a sua parceria. E aí, tentem reviver algo que foi deixado lá para trás, tentem reviver isso hoje, né? Porque isso pode estar aí caladinho em sono profundo. E isso é importante, é um primeiro passo que você pode fazer, é revisitar o que você gosta, qual o seu desejo, como você era antes e como você pode se apresentar hoje para sua parceria. Então, esse primeiro equívoco, que os homens gostam mais ou podem sempre, querem sempre, e a mulher nem tanto,
Esse é o primeiro grande equívoco. Mulheres e homens gostam de sexo. Basta que nós sejamos honestos com os nossos parceiros e a gente fale de verdade qual é o nosso desejo e a nossa intenção em se conectar com eles. Gostou desse assunto? Então, compartilha e já fica aqui, porque o próximo equívoco você também vai gostar. Eu sou Silvia Furtado, sou psicóloga, mentora e palestrante, e aqui a gente fala de amor, sexo e relacionamento. Tchau!